Pai do Senhor, igreja, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias em Lucas, capítulo 15. A gente vai estar fazendo a leitura aqui da Palavra de Deus no capítulo 15, onde Jesus ele trata com 3 parábolas, para chegar a trazer a consciência das pessoas e para a nossa vida também, do propósito que ele estabeleceu, o propósito que ele teve de vir a essa terra também, Então, leamos todos. A parábola da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a, põe sobre seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, a convoca suas amigas e vizinhas, dizendo: Alegrem-se comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda, e poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos para apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde nele um anel na mão e sandália nos pés, e trazei um bezerro gordo e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro gordo cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E o pai saiu e insistiu com ele. Mas respondendo ele, disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe um bezerro gordo. E ele lhe disse: Filho,
Tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Até aqui, só isso tudo. Pode sentar, igreja. Deixa eu só dar uma clareada aqui no meu celular, porque eu enxergo bem a beça, né? E aí não vigiei, vim sem a Bíblia. Quero ver se o celular desligar. Irmãos, nessa parábola esse capítulo 15, a gente vê os fariseus e escribas chegando até Jesus e murmurando contra ele por conta da postura que ele tinha diante de pecadores, da postura que Jesus tinha diante daqueles que a sociedade geralmente rejeitava. E é diante desse cenário que o Senhor Jesus ele começa com um discurso, ele começa a falar e ministrar o coração dos fariseus e dos escribas que deveriam ter entendimento real de qual era o propósito que eles deveriam ter, qual era o comportamento que eles deveriam ter diante de pecadores e publicanos. Uma vez que eles nunca tiveram esse comportamento, Jesus ele mesmo vem cumprir esse propósito na terra e agora ele quer ensinar para eles qual é a maneira que eles devem se comportar diante de pecadores e publicanos. E ele começa a propor essa parábola que diz a respeito de um homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma delas e deixou 99 no monte, no deserto, para ir atrás dessa ovelha. Diante do começo dessa parábola, o texto não nos permite chegar ao discernimento, ao entendimento profundo de qual foi o motivo, o porquê que essa ovelha estava perdida. O texto de Mateus 18 também narra uma história a respeito de ovelha perdida. Não narra se a ovelha se perdeu porque quis se perder, se foi por algum descuido. Não dá ali possibilidade da gente entender que essa perda dessa ovelha se deu por negligência do pastor, mas ela está expressando que houve a perda de uma ovelha. O interessante é que o comportamento do pastor daquelas ovelhas, mesmo que ele tivesse 100 ovelhas para cuidar, ele entende que era necessário colocar essas ovelhas num local seguro e ir atrás dessa ovelha. Eu acredito, às vezes a gente lê o texto assim, sem muitas vezes imaginar os intervalos que isso pode acontecer a respeito de a trajetória que o pastor ele ia percorrer para ir atrás dessa ovelha. E no meio do caminho, eu acredito que com ansiedade de ali buscar e achar a sua ovelha, e talvez até com preocupação, porque deixou 99. Eu estou indo atrás de uma, mas deixou 99. Mas esse não foi o ensinamento que Jesus deixou. Uma vez que essas ovelhas que estavam sãs e bem guardadas, ele podia sim ir atrás dessa outra ovelha. Ele vai atrás dessa ovelha e o texto ele deixa claro que traz essa ovelha, coloca nos ombros, leva de novo para o aprisco e ali trata dela, chama seus amigos, chama a vizinhança, dá uma festa, porque era um motivo de muita alegria, porque a ovelha que ele tinha, que estava perdida, foi achada. A gente repete então esse pensamento para que a gente possa entender todo o contexto daquilo que Deus quer falar conosco. Não há margem aí para a gente culpar essa ovelha. Existem pessoas que saem da presença do Senhor e às vezes você vai perguntar para a pessoa por que essa pessoa saiu, essa pessoa nem sabe. Existem casos que a gente vai perguntar também para o pastor dessa ovelha, onde que está essa ovelha, e às vezes o pastor também não está sabendo. Não sabe se foi porque ela quis e também não sabe se dizer porque foi negligência do pastor. Eu não acredito que tenha sido negligência do pastor, que na medida que ele percebe que não tem uma das ovelhas dele ali naquele lugar, ele vai atrás dela. A gente tenta se colocar no lugar de ovelha, porque hoje nós entendemos que somos a ovelha de Cristo, amém, irmãos? Procuramos nos colocar diante dessa situação como ovelha. Uma pessoa que se perdeu, não se perdeu de repente pelo apontamento porque pecou, porque falhou, ou então porque estava chateado com alguma coisa, porque o pastor de forma negligente não cuidou. Não é isso que a gente vê nesse pedacinho desse texto. Mas o que a gente vê é que essa ovelha não é uma ovelha arisca. Esse dia eu mandei um vídeo para algumas pessoas explicando o comportamento de ovelhas e comportamento de bode.
O comportamento de ovelha, a ovelha, só de ouvir a voz do seu pastor, ela reconhece. E uma vez que ela reconhece, ela se apresenta, ela tem essa identificação. Eu acredito que no meio do caminho, também o pastor ele tem ali as suas técnicas de conseguir entender, através do rastro da sua ovelha, onde que ela foi parar. Talvez ele estivesse emitindo ali algum som, talvez ele tivesse manifestado de alguma forma para que viesse encontrar aquela ovelha. Não sabemos o tempo que ele levou para isso, mas entendemos que ele encontra, coloca nas costas geralmente Deus faz assim com a gente. Ou então ele levanta alguém, a gente perdido, não se sabe porquê, mas Deus traz a gente para casa, para perto dele. A gente vai também ver o contexto aqui em seguida, de Deus falar que uma mulher tinha 10 moedas valiosas em suas mãos e uma dessas moedas cai no chão da sua casa. Está todo mundo ouvindo aí a minha voz? Amém? Amém. Uma dessas moedas cai no chão de sua casa e o cenário é parecido, é 99 para uma e 10 para uma também perdida. O texto também expressa que ela varre aquela casa, ela arruma, ela procura com diligência, até que acha aquela moeda. E uma vez que ela acha essa moeda, ela se alegra tanto que ela também chama as suas amigas, se regozija. Mas o interessante é que fala que há regozijo por um pecador que se arrepende. Mas calma aí, a gente está falando de moeda agora ou é de pecador? Qual é a intenção, qual é a pertinência de o texto ser escrito dessa maneira, se uma vez a gente está falando agora de um objeto? Né? O que eu entendo desse texto, irmãos, é que existem coisas que Deus coloca na nossa mão, diferente da ovelha, mesmo que a gente não tenha o entendimento o porquê que ela se perdeu, se foi por descuido, se foi porque quis comer um capim em outro lugar, se foi que de repente dá um rolê em ares novos, a gente não sabe. A gente não sabe se o pastor estava viajando na maionese e de repente deixou ela embora, isso aí a gente já conseguiu entender. Mas a moeda não. Uma moeda, quando está em nossa mão, quando Deus coloca alguma coisa em nossa mão, e dessa mesma forma que a moeda cai da mão da ovelha, a gente já não pode atribuir a culpabilidade ou a responsabilidade à moeda, porque a moeda é um objeto. A moeda ela caiu, não tem autonomia nenhuma de saltar. A responsabilidade toda de alguém que recebeu algo valioso para estar cuidando e permitiu que caísse. Não acredito que tenha sido por negligência, mas por algum descuido, por algum momento, porque imediatamente se há uma iniciativa de procurar, e da mesma forma chama as vizinhas, chama as pessoas conhecidas, se alegra por aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz, aquilo que Deus deu de valor, ele permite ali que aquela mulher nessa parábola acha essa moeda de volta, algo de valor. E o interessante é isso, então a gente vai guardando que há mais alegria no arrependimento, no encontro de um pecador, do que 9 moedas ou 99 que se foram. Mas agora a gente também começa a tratar do texto da parte um pouco mais crítica, de um homem que tem 2 filhos. Um desses filhos chega para o pai dele e pede o direito da herança. Pai, eu quero aquilo que me é de direito. O pai dele, geralmente, a gente não tem como atribuir, né, ao pastor, aquele que possui as dracmas, ou o pai do filho que se perdeu, não tem como atribuir ao Senhor, ou não deixar de trazer essa responsabilidade da nossa vida de alguma maneira. Só que esse pai, ele não faz nada forçado. Ele dá a autonomia do filho receber, decidir o que ele vai fazer da sua vida. O filho chega pedindo o seu direito ali da sua herança, da sua fazenda, e o pai dá. Dias depois, o texto deixa claro que ele vai embora para viver dissolutamente, sem responsabilidade, sem preocupação com nada, gastando dinheiro de qualquer maneira, até que o dinheiro acaba. A gente vê aí que o comportamento do pai em nenhum momento é de prender esse filho que quer ir embora. Quer ir embora? Infelizmente, acabou acontecendo. Vai. Né? Deus muitas vezes ele não faz um jogo duro com a gente quando a iniciativa de ir embora vem da gente. Diferente quando se perde uma ovelha, por qualquer que seja o descuido daquilo que a gente está falando, e diferente de se perder uma moeda, é de quando a gente se perde de propósito. Diferente de tudo isso é quando a gente pensa, vai até o nosso pai,
pede o nosso direito, entende que a bênção toda que a gente tinha do nosso pai deve ser agora desfrutada do lado de fora da casa. E isso é o que acaba trazendo grandes consequências para esse homem. Grandes consequências porque o texto fala que ele vivendo numa terra distante, começa a haver ali uma seca, começa a haver ali dificuldade, falta de recurso, o dinheiro dele acabou e ele caiu em si. E isso é justamente o que acontece com todo filho que vai embora da casa do pai, que se desvia da presença do Senhor. É exatamente exatamente isso que acontece. Essa é a consequência daquele que sai da casa do seu pai para viver de maneira dissoluta, para viver de maneira que agora quem sabe sou eu. Eu recebi do meu pai e fui embora. Só que esse filho ele cai na real. Ele chega na conclusão de que os trabalhadores do pai dele estavam vivendo numa situação mais digna do que ele. Porque ele foi colocado para cuidar de porcos e ninguém dava nada para ele. Ele já não tinha mais ali alternativas. Ele já não tinha dinheiro, já não tinha a casa do pai. Só sobrou uma consciência. Sobrou uma consciência de alguém que sabia exatamente o que tinha feito. Consciência essa que não dá para ter quando a gente está vivendo por cima. Consciência que não dá para chegar à conclusão quando tudo está bem, quando o bolso está cheio. Essa consciência só tem como acontecer na nossa vida, diante desse contexto aqui, é quando o fundo do poço se apresenta. É quando a miséria e a ruína é tão grande que a gente já está desejando comer o que porcos comem. Mas só que esse homem, ele, independente de qualquer situação, ele decide voltar para a casa do pai dele. Talvez eu me comporte ou seja recebido apenas como um dos trabalhadores, mas eu vou voltar. Eu vou tomar essa iniciativa de voltar para a casa do meu pai, porque eu sei que lá, independente de qualquer coisa, mesmo que eu não seja recebido como antes, por conta de tudo aquilo que eu fiz, por conta das minhas escolhas, o meu pai vai me receber. E ele vai. O interessante é que, na primeira parábola, há uma iniciativa até que encontre a ovelha. Há uma iniciativa até que encontre a dracma da mulher. Só que nesse contexto, infelizmente, a gente às vezes vem falar a respeito de pessoas que se perderam, independente da situação, porque se chateou, porque preferiu os prazeres do mundo, assim como esse homem, independente do que seja. Essa é a única hora, esse é o único contexto que a gente vê o pai não tomar nenhuma iniciativa de ir. Porque uma coisa é a gente se perder por algum descuido nosso, outra coisa é o pastor ter tido algum tipo de descuido, outra coisa é perder a moeda, entendendo que a responsabilidade às vezes não é da moeda, mas daquele que a possui, e isso se perde. Mas há uma iniciativa de atrás. Mas uma vez que a gente, pensadamente, chega à conclusão de que é melhor viver fora da casa do pai do que na casa do pai, é a única parte do texto que a gente não vê da parte do Senhor esboçar qualquer tipo de reação. A gente não vê o Senhor tomar decisão nenhuma, o pai daquele homem, de ir buscar ele. Que é diferente, foi a escolha que ele fez. Só que o texto mostra que o pai, de maneira maravilhosa, a gente vê como é que Deus trata a respeito daquele que está perdido. O pai tinha uma expectativa de encontrar o filho de volta. O pai tinha uma expectativa de que o filho voltasse. É tanto que quando o filho resolve isso no seu coração, coloca no seu coração, na sua mente, e através da sua iniciativa de voltar, o pai viu de longe. O texto revela que o pai de longe viu o seu filho, correu atrás dele, pelo pescoço, abraçou e beijou, levou para dentro de casa, colocou um anel, colocou veste nova, sandália, matou um bezerro gordo, fez festa, fez tudo aquilo que ele achou importante, talvez tudo aquilo que ele estava já planejando quando tinha o seu filho distante. Às vezes eu tento me colocar, é diferente de ovelha, né? A gente sabe que nós somos as ovelhas agora, diferente de moeda, mas quando fala de filho, as coisas elas são mais sensíveis. Quando fala do nosso filho, daquele que a gente ama, daquele que saiu de nós, aí as coisas já são diferentes. Eu fico tentando imaginar o anseio do pai pela volta daquele filho. Porque ele esperava
esperava que o filho voltasse. Em nenhum momento esse retorno se dá pelo pai chegar e jogar alguma coisa na cara do filho porque o filho voltou, porque ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, porque ele tinha pecado contra o céu e contra ele, como o próprio filho dele confessa. A gente fica tentando se colocar muitas vezes no lugar desse pai, que cria uma expectativa. E não é diferente com Deus. Todas as vezes que nós nos extraviamos do caminho da presença do Senhor, Ele tem uma expectativa de que a gente se conserte. Ele tem uma expectativa de que a gente volte para casa. Ele tem uma expectativa que a gente venha fazer o que tem que fazer, de que a gente venha entender que nós somos filhos e nada melhor do que estar na casa do Pai. Então, só que esse texto fala dessas 3 parábolas. Muitas vezes acaba passando batido a respeito do filho que estava lá dentro de casa. Eu não acredito que essa parábola ela venha ter sido colocada por Jesus com a tentativa de explicar somente aquilo que ocorreu com a ovelha, ou com a dracma, ou com o filho pródigo. Mas também Deus ele quer tratar com o filho que está dentro de casa. A gente vê aqui que é uma passagem que trata de pessoas que se perderam, de algo de valor que foi perdido, de filhos que foram embora e decidiram voltar, e filhos que estão dentro de casa, que têm o entendimento de chegar para o seu pai, saber que o seu irmão voltou, tem o entendimento de chegar, tem a audácia de chegar para o pai. Eu tenho te servido há tanto tempo, tenho guardado todos os teus estatutos e mandamentos e tu nunca fez isso comigo. Isso não é diferente da nossa vida, porque muitas vezes a gente pode lembrar até de uma outra situação, onde chega um jovem rico para o Senhor Jesus e fala: Senhor, eu tenho guardado os mandamentos, eu tenho feito tudo. O Senhor tem feito os mandamentos, não matarás, não roubarás, só está te faltando uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aquele jovem rico se entristeceu porque a sua fortuna era muita. O que Jesus conseguiu expressar para ele ali naquele momento, a lição que ele queria dar: você cumpre todos os mandamentos, mas aquilo que é maior da parte da minha essência, você não cumpre, porque você não ama. Falou para você dividir tudo aquilo que era teu com alguém, coração fechado. E é por isso que a gente vê o outro filho falar com o pai: pai, eu tenho guardado mandamentos e estatutos e tu nunca fizesse isso comigo. Tu nunca matou um bezerro gordo. E o pai, em excelência, ainda responde para o seu filho: filho, ele poderia dar uma bronca no seu filho. Pô, que é isso? Pô, teu irmão está um tempão aí, ó, estava morto e reviveu e tu vai ficar nessa? Poderia ser esse comportamento, mas não. O pai, seja ele na colocação de pastor de ovelha, de quem possui algo de valor, ou de pai de filho pródigo, é a mesma para aquele filho que está perdido dentro de casa. É a mesma postura. A postura não muda, porque todo esse contexto, a intenção de Jesus é mostrar que ele veio para buscar pessoas perdidas. Quantos de nós não estamos perdidos dentro da casa do Pai, achando que estamos cumprindo com os mandamentos e estatutos, mas no momento que a gente tem que ter essa mesma iniciativa que ele tem, de olhar para aqueles que se foram, olhar para aqueles que se perderam, olhar para aqueles que têm muito valor e já não estão mais no meio de nós, nós estamos preocupados com nós mesmos. É isso que a gente às vezes peca, às vezes para ser até bonzinho conosco, que a gente faz isso muito. Olhamos muito para nós mesmos. E é isso exatamente o que estava acontecendo com o filho que estava dentro. Aquele pai, mais uma vez, dá lição: tudo que eu tenho. Aquele homem não tinha noção de tudo aquilo que ele possuía. Nunca foi embora, não foi enquadrado no quesito de que se perdeu, não foi enquadrado de que era algo de valor que se perdeu, e nem daquele que gastou seu dinheiro com prostitutas e foi embora da casa do pai, e depois que tudo acabou, voltou com a cara de pau, como se nada tivesse acontecendo. Não, esse cara não fez nada disso, só que ele não tinha amor, ele não tinha iniciativa de se alegrar nem com a volta do seu irmão. Ele tinha de tudo, é verdade. Nós temos de tudo na presença de Deus. Estamos preocupados com coisas, com um bezerro gordo. E o pai: tudo o que eu tenho é teu. Não há nada que tivesse aqui que o pai não tivesse dado a oportunidade a ele de ter. E a mentalidade dele está nessa. A mentalidade dele está que
chegou esse teu filho aí e tu tá matando esse bezerro para se alegrar com ele. O filho pródigo tá lá tá numa terra distante, vivendo de uma maneira miserável, tanto fisicamente, quando consegue entender que ele chegou a uma situação miserável, decide voltar. O pai presenteia ele com anel, com honra, calça, veste, tá entendendo? Somente o texto não revela nenhum convidado que não tenha se alegrado, que nem nas outras partes, porque todo o contexto, houve festa na ovelha perdida, houve festa na moeda que foi encontrada, houve festa quando encontraram o filho. Agora, o cara que estava dentro, o cara que estava no miolo, que ia para o culto terça, quarta, quinta, domingo, não estava nem aí para o entendimento. Ele era tão parecido quanto o fariseu e o escriba que a gente começou a falar. Era idêntico, não tinha ali uma diferença. Porque o fariseu, se tinha alguém para guardar a lei, como ninguém, para entender o que é a lei, os rudimentos levavam a eles a entender, eles entendiam. Mas na hora de praticar, o que mais importava para Jesus, que ele fala em Mateus 23, 23, que vocês fazem essas coisas aí que não tem tanto valor para o meu reino, mas a fé, a justiça e a misericórdia têm sido negada. Então, para também que a gente não venha englobar somente naqueles que se perderam, quantos de nós também não recebemos do Senhor o chamado de cuidar, né? A gente acaba lançando muito nas costas de liderança, de presbíteros, de pastores. É uma responsabilidade também. Mas quantas ovelhas se foram, mas o nosso entendimento que quem tem a obrigação de ir atrás são eles. Quem que vai atrás é o grupo de evangelismo. Quem tem que ir atrás, não, mas eu vou atrás desse cara, ele foi porque ele quis. A gente não tem o entendimento de que é maravilhoso chegar na presença do Senhor, assistir um culto. Claro, faço dessas as minhas palavras também. É maravilhoso, entendeu? Mas também é maravilhoso a gente poder cuidar também de alguém. Alguém que com expectativa, porque eu não acredito que essa ovelha não tinha expectativa de encontrar com seu pastor. Eu acredito que essa ovelha, assim como tem tanta gente que se perdeu, mas tem uma expectativa. Eu só estou esperando, Michel, alguém se levantar. Eu só estou esperando alguém se levantar e vir atrás de mim, porque eu tenho até vontade, eu só não tenho força. Eu só não sei o caminho, porque eu já percorri tanto que eu não tenho condição de chegar de novo lá naquele lugar. Tantas pessoas com dons, tantas pessoas cheias do Espírito Santo que trabalharam na obra, que sumiram, e a responsabilidade é daquele que possuía na mão. Essa moeda se perdeu, mas a gente ainda consegue atribuir a culpabilidade a uma moeda. É capaz da gente atribuir a culpabilidade a um objeto, algo de valor que salta da nossa mão para não chamar a responsabilidade para a gente. Então a gente tem que ter discernimento de que o Senhor está combatendo nesse texto é justamente isso. De maneira sábia, ele demonstra qual é o propósito dele nessa terra. Mas também há aqui a colocação de lideranças, de pessoas que estão com algo de valor nas mãos. Sabemos que, infelizmente, não tem como aplicar isso para o filho que se foi, porque quis, porque fez essa escolha. O pai fica na expectativa, mas não vai. É diferente. O pai tem algo para falar, aquele que está lá dentro perdido. O pai tem sempre algo para falar. Que a gente venha guardar no coração a respeito da intenção do Senhor Jesus de cuidar de pessoas. O tempo todo o Evangelho ele é pregado colocando ênfase a cuidar de pessoas. O tempo todo que a gente vai e volta para a igreja, a gente aprende, a gente entende, é ensinado em escola bíblica, é seminário, mas por sermos parte dessa galera que está dentro da casa e não conseguiu ter um entendimento ainda de tudo que possui, de todos os direitos, de toda a autoridade que o Pai deu, porque Ele nos deu autoridade no nome dEle para que a gente venha fazer essas obras que Ele fazia frequentemente, e a gente não faz. Deus nos deu autoridade, nos deu o ministério da reconciliação. Deus nos deu porque muitas vezes a gente não consegue entender o nosso chamado, fica perdido na casa de Deus. Eu não sei o meu chamado, amém, beleza. O problema não é esse.
A questão é quando a gente não entende o propósito de que é ministério da reconciliação. Uns vão ter dom de curar, outros vão ter palavra de sabedoria, outro vai ter fé, mas a aplicação em relação ao ministério da reconciliação é que vai fazer a diferença. A aplicação naquilo que a gente faz, coloca no que Deus verdadeiramente nos chamou, é o que muda a nossa vida. Deus, ele tem nos dado a oportunidade de sempre estar sendo ministrado com algo que vem dele, né? Mas ele também está chamando a atenção da igreja, de nós nessa noite, o que a gente tem produzido em relação àqueles que estão perdidos. Será que a gente coloca todo mundo no pacote de filho pródigo? Todo mundo é filho pródigo, será? Será que ninguém foi uma ovelha que por acaso se perdeu sem saber nenhum motivo? Quantas pessoas você vai de repente perguntar, pô, e aí, cara, tá firme na rocha? Ah, não tô. Outros você vê mesmo que veste uma característica de ímpio, começa a se comportar como tal. É assim que muitas pessoas acabam se colocando, mas outras não. Onde estão essas pessoas? Onde estão essas ovelhas? Onde estão os perdidos da casa? Jesus, o ministério dele, ele veio trazer salvação para todo mundo, mas ele deixou claro que primeiro as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Eu vou, de repente, no Afeganistão, né? Amém. Deus, ele tem propósito, amém. Eu vou no México, talvez pregar a palavra de Deus, amém. Deus tem propósito. Não acredito que o propósito não esteja nisso. Eu vou em Saquarema, eu vou no Japão, eu vou em tanto lugar, mas às vezes eu não consigo enxergar alguém que está do meu lado. Não consigo enxergar o meu vizinho, não consigo enxergar o meu irmão, não consigo enxergar a minha esposa perdida. Por quê? Porque quem tem a responsabilidade é o pastor na mentalidade da gente. E é por isso que muitos pastores hoje em dia, a gente estava falando aqui, que é um número alto de pessoas que se matam. É por causa disso que tem muita gente aí. Claro que a gente também sabe que tem ação do inimigo. Muitas pessoas com depressão é porque recebem uma carga nas costas que nem Jesus colocou nas costas de ninguém. É colocado nas costas de liderança responsabilidade que é de todo mundo. É responsabilidade de todo mundo. Às vezes a gente chega para cuidar de uma pessoa, parece até um desafio. É um desafio, algo sobrenatural. Como se cuidar de gente fosse tão difícil. É difícil porque a gente começa a colocar um montão de invenção. A gente começa a colocar mil questões, achando que tem que acontecer da nossa maneira. Eu vou contar um testemunho aqui de algo que aconteceu quando eu fui visitar um rapaz, amigo meu. Já falei para algumas pessoas que fui na casa desse rapaz vivendo 3 anos de enfermidade. Me chamaram para ir na casa dele fazer uma oração. Amém. Cheguei na casa dele, ouvi ele dizer, não, eu sou servo do Senhor e tal, sempre vou na igreja com a minha mãe, de vez em quando eu vou lá também na MPV. Muitas pessoas já vieram aqui em casa, muitas pessoas têm orado, eu tenho promessa, tem palavra, o Senhor está falando, eu creio que eu já estou curado. Eu falei, amém. Mas eu, na minha mentalidade, estava me constrangendo. Por quê? Porque eu também muitas vezes sou tudo isso que está sendo pregado aqui. Tudo isso se aplica também a mim. E era por isso que o Espírito Santo começou a ministrar diferente lá na casa dele. E eu pensando, eu não vou orar por esse cara que eu vim aqui para orar. Eu não vou querer deixar uma palavra, porque talvez eu, de maneira sorrasteira dentro de mim, eu acredite que eu, Israel, vou chegar ali de repente na casa de uma pessoa, vou levantar a minha mão e vou invalidar toda a oração que já foi feita naquela casa. Todas as vezes que colocaram a mão sobre aquela enfermidade. Todas as vezes que alguém chorou, que alguém foi fazer uma visita, fez um telefonema, e eu pensei, não, eu não vou fazer isso não. Eu não vou fazer isso não porque o caminho da vaidade está em todos os lugares. O caminho da vaidade de você acreditar, porque a gente crê, não, hoje o Senhor vai fazer. Eu poderia deixar ele um milhão de versículos. É que o Senhor é contigo, o Senhor tem uma obra. Eu poderia fazer uma voz de pregador, alguma coisa.
Mas o que eu falei para ele foi o seguinte: cara, a única coisa que eu posso fazer é, me conta a tua história. Eu nunca tinha feito isso com ninguém. Muitas vezes também eu já fui na casa dos outros e saí orando, tá entendendo? Cumprindo com o ofício daquele que recebe também um convite. Quantas foram as vezes que eu fui fazer isso? Nesse dia Deus ele quis tratar a minha cara de pau. A minha, né? Se alguém te chamar para também fazer uma oração na casa dos outros, não ficar negando também. Vai fazer oração, é o que compete. Deus trata para cada situação, Comigo ele quis tratar dessa maneira. E eu perguntei, quando começou isso, meu irmão? Quando que foi desenvolvida essa enfermidade? De que maneira? E ele veio, ó, assim, em tal ano, começou dessa maneira. Aí eu falei, pô, então tá, cara, eu tô te perguntando isso porque, pô, cara, a única coisa que eu vejo sair daqui é que eu preciso me tornar o teu amigo. Porque as orações já foram feitas. Mulheres e homens cheios do Espírito Santo já chegaram aqui. Palavras já foram liberadas. A gente só precisa entender qual é a vontade de Deus, qual é o propósito de Deus nisso tudo aí. Porque senão a gente fica ali, chega fervoroso, rodeia, sapateia, dá mortal para trás, faz tudo na casa do cara e o cara fica. O cara fica em casa e a gente vai embora, achando, eu cumpri com o meu dever do evangelho. A gente sai com satisfação e deixa uma pessoa frustrada porque foi com veemência pregado ali que eu declaro cura e a cura não aconteceu. Que doideira, né? Coisa de doido, né? Mexendo com a fé dos outros, sem perceber, sem maldade, porque quem faz isso não está de maldade. Se eu fizesse uma oração ali, eu creio que Deus vai fazer, não seria maldade, seria o natural, seria o automático do crente. É esse automático que Deus muitas vezes quer tratar também. Esse automático, vai ali. Qual o propósito? Na medida que isso aconteceu, ele me deu a oportunidade de ser amigo dele. E eu vi isso porque Deus estava querendo criar dentro de mim um significado de oração. Se eu tenho um filho, um irmão, uma tia, a minha mãe, com a enfermidade que ele está, eu tinha rasgado as minhas vestes. Eu tinha jejuado, eu tinha subido monte, eu tinha feito tudo o que eu tinha que fazer, porque alguém do meu convívio, de quem eu tenho entranháveis afetos, porque tudo faz diferença dos afetos entranháveis, de alguém que eu amo verdadeiramente, não daquele que alguém que eu falei que eu amo, não da maneira que a gente fala, eu tenho cumprido com a vontade do Senhor, fui até na casa do cara, os estatutos, e aí eu comecei a orar por esse rapaz, e não deu outra. A oração ela vai começando a tomar outra dimensão, outro caminho, porque eu vou perguntar para ele como é que você está. Eu estou assim. E eu vou tendo um relacionamento mais próximo com ele. Eu acredito que a possibilidade do segundo mandamento que Deus nos deixou e depois estabelece como princípio de todas as coisas, que é o amor a todas as acima de amar o próximo como a si mesmo. Quando a gente ora um pelo outro de maneira que tenha sentido, que o significado seja real e não do ofício, parte do coração da gente, coração de Deus, princípio estabelecido por Ele, não é uma invenção minha. Esse princípio, quando a gente consegue alcançar, de orar de fato, com todo o coração, sentindo a dor da pessoa, como é que eu vou sentir a dor daquele cara? Só de um dia que eu fui ali, como é que eu vou me compadecer? Como é que eu vou me aplicar no texto ao qual o pai, vendo o filho de longe, com coração, com íntima compaixão? Sabe por que é íntima compaixão? Compaixão, essa íntima, é porque realmente tinha um laço entranhável entre ele e o filho. É por conta disso que tem esse sentimento colocado para fora. Deus ele está nos dando a oportunidade de consertar a nossa conduta. Seja a ovelha que meteu o pé, seja alguém que permitiu que algo de valor escapasse da sua mão, seja um filho que decidiu ir embora, alguém que está dentro de casa que não sabe nem o que está fazendo ali, não entendeu nada, está dentro da casa do pai, o pai tem riqueza, tem fartura, mas está mais ligado na vida do outro do que na dele, não consegue perceber onde está, não consegue nem perceber que pai que tem. O pai sabia exatamente quem ele tinha ali.
Em nenhum momento ele deixa de chamar de filho. Isso que é maravilhoso com o Senhor na nossa vida. Ele nos chama de filho, independente da nossa postura. Independente do que tenha acontecido, irmãos. Se foi por alguma tristeza, falávamos mais cedo entre eu e algumas tias e um primo meu, a respeito do fenômeno dos desigrejados. Nunca teve tanta gente chegando à sua conclusão, não sei com que botões na cabeça de que não precisa de ir para uma igreja. Eu não sei até onde, qual foi esse conceito. E muitas vezes esse conceito se dá por causa de ferida. Se dá porque quem tinha que buscar não foi. Quem tinha que buscar está esperando a pessoa vir. Quem tinha que cuidar maltratou. Mas também tem um montão que se enquadra como filho pródigo, porque foi que quis ir. Nem Deus permite você ir lá buscar ele, porque é uma escolha dele. Agora, uma vez que você esboça uma reação, seja de longe, não precisa estar perto do Pai. Cada um aqui de nós sabemos aonde a gente pode se encaixar aqui. Talvez você não se encaixe em alguém que se perdeu. Amém, graças a Deus. Mas talvez se encaixe naquilo que ficar mais estreito. Deveria ser aquele que encontra e não encontra nada. Deveria ser aquele que busca, que cuida, que entende aquilo de valor que tem na mão e não faz. De repente é aquele que tem um filho em casa que não entendeu nada, mas deixou de tratar como filho só porque o cara também não entendeu nada, não entendeu o processo, vai ficar de molho aí. Tu vai ficar aí, ó, eu não vou te tratar com a dignidade que você deveria ser tratado. E, pô, não tem isso com Deus. O tratamento continua sendo o mesmo. A fidelidade, o amor dele continua sendo a mesma coisa. Claro que a gente espera de Deus respostas imediatas em situações determinadas na nossa vida quando a gente vem no culto. Isso é óbvio. Só que existem muitas respostas que Deus, para dar na nossa vida, a gente está precisando reparar outras. A resposta está lá. A mão de Deus para agir está pronta. Mas é necessário que a gente vê no contexto. Nesse contexto todo, aonde a gente se encaixa. Tem exemplo suficiente para a gente se encaixar em alguma coisa. E se a gente não se enquadrar em algum desses contextos, está pegando alguma coisa para a gente. Não é possível que eu não sou a ovelha perdida, que eu não sou alguém de valor, ou perdi alguém de valor, e não fui atrás, ou procurei. Não é possível que eu não sou o filho, não tenha nenhum filho pródigo, ou que não tenha nenhum. Aí fica mais fácil da gente encontrar entre nós, por conta do nosso comportamento, filhos dentro de casa que não entenderam nada, não entenderam o propósito. Isso é fácil da gente encontrar. Toda hora, é só a gente se olhar no espelho de vez em quando e entender que não adianta cumprir com estatutos e mandamentos, que são aquilo que não confronta a gente, e não cumprir com amor. O amor é o que vai mudar a nossa história. O amor pelas almas, uma alma tem muito valor. E é por isso que tem festa. É por isso que tem festa no céu toda vez que um pecador se arrepende. Não poderia ser diferente. Deus, ele tem ansiedade. É aquele pai que fica lá te aguardando, esperando, tão atento com a tua volta que ele te vê de longe, cara. Tão atento com a volta daquele. Talvez a ênfase agora eu venha dar para aquele que se perdeu arbitrariamente, porque quis. Eu venha dar ênfase porque pega para esse. Pega para esse, porque se não tomar uma iniciativa brusca, talvez antes que deixe chegar ao fundo do poço, chegar à conclusão de que vou voltar porque eu já não tenho para onde ir, será que a gente também vai deixar chegar ao extremo para voltar para a presença do Senhor? Será que a gente precisa? Porque eu deixei chegar no extremo. Fundo do poço, perder a dignidade. Será que a gente não pode se enquadrar de alguma maneira e fazer um concerto com Deus, todo mundo, todos nós, fazermos aqui uma oração: Senhor, eu me aplico a essa situação aqui, é nesse daqui que eu preciso tratar. Deus, ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa ser tratado, né? A igreja possa guardar essa palavra no coração, que é uma palavra que a gente precisa aplicar logo. Jesus está à porta e bate. O pecado domina,
traz o medo, o pânico para as ruas, mas nunca teve na história da humanidade, e amanhã vai estar melhor ainda em oportunidade. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Se abundou o pecado, o cenário é ideal para aplicar todas essas coisas que a gente acabou de ler. Não para se acovardar. Ano que vem, o cenário vai estar mais ideal ainda para aplicar isso aí. Porque o pecado ele vai abundando. Até que chegue ao limite. Temos contexto, o limite, chegou, encheu a taça. E vem a volta do Senhor. E Ele vai perguntar, aonde estão as ovelhas? Cadê aquilo que eu dei a sua mão de valor para você cuidar? Isso é uma responsabilidade doída. Com temor eu falo isso porque tenho muito que melhorar esse quesito. Tenho muito que saber me comportar também como ovelha. Que os irmãos possam ficar com essa palavra. Também eu queria que os irmãos viessem refletir a respeito de tudo isso. Pedir que o Marcão viesse estar cantando um louvor, né? Para que a gente seja de alguma forma algo que agrade o Senhor. Que a gente venha encontrar. O propósito foi de reconciliação. Foi para isso que ele veio. Todos os outros ensinamentos se resumem à salvação. Não tem meio termo, é só isso. É salvação, é buscar o perdido, aquele que está massacrado, entendeu? O ferido. Essa é a proposta do Evangelho, não tem como mudar, e graças a Deus que essa é. Talvez você possa dizer essa noite, ter a expectativa de ouvir talvez do Senhor, que Ele tenha se agradado daquilo que você tem feito. Ouvir do Senhor, que Ele tem se alegrado naquilo que você faz. Se toda a inclinação do Evangelho em Jesus foi para a salvação, não tem nenhuma outra maneira que a gente venha agradar mais o Senhor do que amando o próximo como a ti mesmo. E como é que ama o próximo a si mesmo, deixando ele de lado, deixando ele se perder e que ele se afunde sozinho? Então que os irmãos possam fechar os seus olhos também, meditar, aplicar com muita resignação, humildade, aonde pode aplicar isso, aonde daqui para frente pode fazer diferente. Deus, Ele já tratou comigo a respeito disso. Espero que venha também estar tratando com a igreja a respeito desse cuidado. Se ver no olhar do outro irmão. Não temos a dimensão. Eu digo que às vezes a gente sobe na igreja. Agora talvez a gente se identifique. Eu consigo sentar do lado de alguém e não olho nem na cara dessa pessoa. Dentro de um culto. A gente não está num elevador. Não estamos no metrô lotado, no trem, que já é inadmissível não olhar o teu semelhante no olho. Olhar no olho de alguém, presbítero Cristiano, é sinal de ameaça. Chegar no ponto de ônibus e ficar olhando para a cara de alguém, o cara, qual foi? Como se você estivesse querendo fazer algum mal para ele, cara. Essa é a frieza que tem dominado a nossa vida. Olhar no olho de alguém, sinal de ameaça. Preocupação. O negócio é esse, está me olhando por causa de quê? Olhar talvez para uma mulher é associado sempre agora como está me cobiçando. Ou então o cara, se olhar, só vai olhar para isso. Não vai olhar ali encontrando ali uma pessoa. Não consegue penetrar, não conseguimos penetrar vidas, porque não temos entranháveis afetos com quase ninguém. Temos com o nosso pai, com a nossa mãe, com o irmão. Mas com um membro que está quase todo dia, que às vezes fica mais tempo com a gente do que até os próprios dentro de casa, a gente não conseguiu alcançar essa graça. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ensine a nos encontrar um ao outro, consiga quebrar pelo menos aqui dentro de nós, porque para quebrar esse elevador, tu entra no elevador nem tem nem bom dia. Talvez seja querer demais nessa altura do campeonato. Mas chegar a sentar num banco, passar por várias pessoas numa igreja, passo várias vezes, nem todas as vezes eu falo com todo mundo. Mas essa cobrança, tem um irmão meu ali. Se eu não olhar para a cara dele, eu não vou ter dimensão, talvez se ele estiver triste.
Se eu não olhar para ele, não puxar um assunto com ele, seja lá embaixo ou depois no WhatsApp, eu não vou saber do drama que ele tem. Porque Deus, ele revela a profetas, mas existem coisas que estão tão óbvias que nem Deus quer mais falar para ninguém. Está na cara. Está escrito ali, ó, o pastor Demilson está precisando de ajuda. O Israel está precisando de ajuda. Aí tem que vir um profeta e falar, eis que aquele varão está precisando de ajuda, cinge os teus lombos e vá. Não. Não é. É na medida que a gente vem a encarar. Eu também quero aproveitar para pedir perdão todas as vezes que eu não olhei no olho de alguém aqui. Pelo menos olhar no olho. Mesmo que fosse para cumprir essa cartilha. Ah, eu olhei no olho do cara, então tá safo. Ó, desci a rampa agora aqui, eu olhei no olho de 3, 4. Entendeu? Muitas vezes sentamos nos bancos. E enquanto um pastor, um dirigente não falar, já deu a paz do Senhor para o seu irmão hoje, isso não acontece. Porque estamos nos sentindo ameaçados. O cara que está do meu lado é uma ameaça para mim. Esse olhar para ele não é de misericórdia, é de rejeição. Pessoas entram na igreja. Quem nunca ouviu isso aí? Pô, vou lá na igreja, mas fica todo mundo olhando para minha cara. Quem nunca ouviu isso? Pô, fico meio assim. Será que estamos preparados para receber na nossa igreja certas pessoas que tenham outra conduta, né? Que tem um pensamento diferente, opção sexual diferente, e olhar que nem eu estou olhando para a pastora Elilde aqui? Será que o olhar vai ser igual? Se não vai ser igual, a gente precisa se retratar. Se todo mundo que entra e sai aqui não é mais um, comum a todos, precisamos de retratação. Precisamos de rever conceito. Facilmente a gente faz isso. Facilmente, quem nunca entrou um rapaz no ônibus por conta dele, da aparência dele, boné, isso vai acontecer com todos agora. E já tem ali pré-concebido alguma coisa. Esse cara aí, entendeu? Só que dentro da igreja já está passando do limite já. Já passou do limite da gente entrar aqui e sentar como se estivesse sentado num elevador. Já deu. Já deu. Porque eu estou falando isso porque eu também preciso que alguém olhe nos meus olhos. O rapaz ali falou algo ali embaixo para mim, que eu falei, cara, que carinha é esse? Chegou para mim, não me conhece há muito tempo, me conheceu há meses atrás, não tenho intimidade com ele, mas me deu um abraço e falou assim, pô, cara, se eu pudesse eu te levava para casa. Eu falei, que isso? Pô, esse cara tá entendendo. Não que é por causa de mim, né? Mas eu falei, pô, esse cara aí tá dizendo coisas que me fez me sentir melhor. A gente se sente, né, amado, caramba, pô. O cara ali sabe o meu nome. Isso aí é importante. Então que viemos guardar essa mensagem no coração, mensagem de conserto, que através do conserto tem resposta, através daquilo que a gente vai aplicando. Todas as vezes que um pecador volta tem festa, e festa é sinônimo de bênção, festa é sinônimo de coisas que não tinham, que passam a haver. A gente só faz festa quando a gente pode, não é? Todos os contextos levam a arrependimento e, por conta disso, a tradução daquilo que a gente precisava. A tradução daquilo que a gente precisa. Preciso consertar a minha vida para que as portas que eu vim buscar nessa terça-feira, elas possam se abrir. Porque talvez eu venha receber na hora errada. Entendeu? Talvez eu venha receber pela misericórdia. Mas que a gente possa alcançar esse favor de Deus, possa ficar parecido com Jesus em relação ao comportamento, pelo menos um pouquinho. Tão difícil, tão difícil, tão difícil. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a igreja. Já quero começar a exercitar dizendo que eu amo meus irmãos, que é um prazer estar com vocês. Contem comigo. Se eu falhar, não me jogue fora. Se eu tropeçar, vai me buscar. Todas as vezes que eu estiver fraco, cuida de mim. E eu espero poder fazer a mesma coisa. Tem tanta gente aqui que a gente para todas as vezes com a mesma pessoa. A gente se identifica, normal, afinidade com mais de um, mas tem tanta gente para ser cuidado, entrando e saindo, entrando e saindo e saindo. E a gente só vai se aproximar quando a pessoa cumpre com outra parte da cartilha que é essencial. Ele levantou a mão para aceitar Jesus, agora ele entrou para o clube do bolinha. Porque enquanto o cara veio 10 vezes e sentou do teu lado, você nunca chegou para ele para falar que tem uma escola dominical no domingo, que tem um culto semana que vem,
que tem um churrasco dos varões, tem o encontro das irmãs, nunca chegou, porque ele não cumpriu com aquilo que não há nenhuma evidência da Escritura. Não há nenhuma evidência que alguém chegou e teve que ir não sei quantas vezes. A palavra pregada produz, e só o fato de uma pessoa sentar 1, 2, 3, 4, 5, ela está dizendo: eu aceito a Jesus na minha vida. Eu aceito essa palavra porque todas as vezes que eu entrei aqui me trouxe satisfação e resposta. Foi diferente de todas as vezes e todos os horários que eu tive lá fora. É essa sensibilidade que aí sim começa a trazer gente para dentro de casa. Muito mais do que as campanhas evangelísticas que a gente, publicitárias, que a gente vai pela rua trazendo aí, ó. Vai lá na minha igreja e tal. Porque se eu for fazer um teste aqui, levanta a mão. Quem aceitou a Jesus aqui através de campanha evangelística, de papel na rua, levanta a mão, por favor. Dá uma olhada aí geral para trás, dá uma olhada legal, campanha evangelística. Se permita prestar atenção nessa realidade que a gente está vivendo. Não, mas eu fui, Michel. Botei um panfleto, falei de Jesus com autoridade. Sabe por que a gente não vai levantar a mão, que a gente vai ver quase nada acontecer a respeito disso? Porque na rua com papel eu publico que tem uma igreja. E faço isso toda hora. Mas isso não pode ser coisa primária na minha vida, não pode ser a primazia. Eu vou sair para pregar a palavra de Deus, para quem ouve eu convido. Esse é o papel. Agora, quantos aqui, por gentileza, me ajudem para a gente discernir o que tem acontecido, aceitar a Jesus porque tinha um pai ou uma mãe crente, que pudesse levantar a mão? Quantas pessoas aceitaram Jesus porque tem um pai e a mãe, ou quantos aceitaram a Jesus porque no trabalho tinha uma pessoa abençoada, falou de Jesus e conheceu Jesus? Tem alguém aqui? Poderia levantar a mão? Tem alguém aqui que aceitou a Jesus porque foi num culto e ouviu uma palavra lá no culto? Também tem pessoas assim? Tem muitas pessoas. Tem pessoas que aceitaram a Jesus aqui, que foram edificadas através do marido ou da esposa? Tem. Então a gente vai começar a ver que é através dos entranháveis afetos, Andrei, que as pessoas chegam aqui dentro. Não tem nada a ver com a publicidade que a gente dá extravagante, porque não se ouvia a voz dele nas praças. Ele não estava nem aí. Não estava. Eu não estou falando para a gente não fazer o evento do mês que vem, não. A gente vai fazer o evento aí da paz, entendeu? Porque a gente é tomada de território, mas se for com essa consciência, eu vou lá, não é só para evangelizar, não. Eu vou lá criar amigos. Eu vou lá cuidar de ovelhas que se perderam. Eu vou lá porque eu quero tratar. Eu vou lá porque tem pessoas valiosas ali que se caíram e eu vou agora recolher. Aí, beleza, conte comigo também, que a gente vê as coisas acontecendo no nosso meio. Amém, irmãos? Que Deus ele possa continuar abençoando. Eu já falei amém, parece que eu vou acabar umas 40 vezes, né? Mas agora é sério. Deus possa abençoar a igreja. Vamos continuar buscando o Senhor. E vamos meditar agora nesse louvor, entregar o coração a Deus. Tudo aquilo que a gente foi enquadrado aqui, em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Abraça-me.